Graça e paz, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, e elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Senhor, nós te louvamos neste momento pela tua palavra viva, santa e eficaz. Que o Senhor continue a falar conosco. Pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, uma mãe do coração, que tem uma criança adotada, ela disse o seguinte para mim: eu daria a vida pela minha filha. Isso é mãe. Nem sempre é aquela que deu à luz, mas aquela que ama, aquela que cuida. E essa semana eu ouvi uma outra coisa também, de uma pessoa que perdeu sua mãe há algum tempo, há pouco tempo. E disse assim: pastor, tira o meu nome, porque domingo eu não vou no culto. Porque ontem eu já chorei muito a partida da minha mãe. E eu estou com muita saudade dela. E eu quero dizer a você, que não veio no culto, mas provavelmente está assistindo, Deus é consolo. E Ele consolará o coração daqueles que hoje têm saudade da mamãe, todos os dias. Minha mãe morreu em 2008. E eu lembro da minha mãe todos os dias. Tudo que ela fez, com muita saudade. Mas é tempo de alegrar. É tempo de celebrar, né, o Dia das Mães. Mas mãe não pode ser celebrada só uma vez por ano. Mãe tem que ser celebrada todos os dias. Amém? Mãe é a expressão do amor de Deus. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é obedecer a Deus, um sublime, e receber de Deus um sublime dom. Ela gera posteridade. Ser mãe é receber um singelo dom, pois não existe outra forma de gerar o homem a não ser do ventre de uma mãe. Ser mãe é receber um perpétuo dom. Ela concebe um ser que nasce para ser eterno. Dizem que cada criança que nasce é um telegrama de Deus anunciando que ainda Deus ama o homem. A missão de ser mãe, talvez um dos papéis mais preponderantes da mulher destacado na Bíblia, seja o de mãe, embora todos os papéis sejam igualmente reconhecidos. Esse papel de mãe era tão importante nos tempos bíblicos que a esterilidade feminina chegava a ser considerada uma maldição divina, porquanto furtava a mulher de uma das suas funções mais importantes na vida. Há casos destacados com especialidades como de Sara, Raquel e Ana, que já deram spoiler da minha mensagem desta manhã aqui, os jovens. Quanto às lutas, muitas noites acordadas, cansaços físicos, frustrações, renúncias, ingratidão, uma tarefa difícil, uma tarefa árdua. Ser mãe não é simplesmente colocar uma criança no mundo. Ser mãe não é eximir-se da sua responsabilidade e repassá-la a outro, como empregadas, babás, parentes, amigos e creches. Ninguém substitui o amor e o cuidado de uma mãe. Quanto às recompensas, é gratificante para a mãe ver o filho que ela amamentou crescido, criado, formado, bem encaminhado na vida. É honroso para a mãe ver em seus filhos as suas próprias virtudes. É alentador para a mãe ser reconhecida por seus filhos como aquela que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis da vida, educando, corrigindo, formando, protegendo, consolando, animando. Todo e qualquer investimento a fim de que seja próspero, tem que ter uma boa e uma mão cuidadora de uma mãe. Assim é a mãe para o seu filho. As várias funções da mãe: gerar, conceber, alimentar, consolar, dar amor, proteção, educação, ensinar, edificar, exortar, corrigir e repreender. Da minha geração, qual mãe que já fez curso de tiro? A minha fez. Ela tirava um chinelo como ninguém.
nunca errava os seus filhos. Era sempre certeiro, né? A especialidade dela não era nem chinelo e nem cinto. A especialidade dela era a vara de marmelo, porque não quebrava na hora da correção. E isso é importante, porque formou caráter. E, infelizmente, hoje nós temos falta disso na criação. Mas temos aprendido, e elas aprenderam com a palavra do Senhor, como Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, palavra de Paulo a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste e do que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que foi sua mãe e sua avó, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. A importância da mãe que ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Várias mães na Bíblia. Temos Ana, a mãe de Samuel. A dor da esterilidade não a fez desistir. Clamava por Deus e Deus lhe respondeu, dando o primeiro dos grandes profetas de Deus, Samuel. Depois teve outros 5 filhos, como bênção do Deus Altíssimo. E aqui eu quero destacar uma mãe, que muitas vezes nós esquecemos. O nome dela é Rispa. Está registrada lá em 2 Samuel, no capítulo 21. Rispa era uma concubina de Saul. E quando Saul foi morto, um grupo que não era israelitas requereu de Davi os filhos de Saul para vingança. Davi queria dar riqueza, eles não queriam, ele falou, não, queremos os filhos para vingança. E Davi entrega. Davi comete um ato pecaminoso e entrega 7 dos filhos de Saul. Entre eles estão os 2 filhos de Rispa. E eles foram enforcados. Os 7 filhos foram enforcados. E eles não poderiam ser tirados. E Rispa não conseguiria também nem tirá-los e também não poderia. Mas quando eles foram enforcados, Rispa fez uma tenda, olha o amor de mãe, fez uma tenda ao lado dos corpos pendurados e aproximadamente durante meses, não sei quantos, mas durante meses, ela espantava as aves de dia e as feras de noite para não devorar os seus filhos. Mesmo os filhos mortos, ela continuou sendo mãe e protegeu e cuidou e guardou os seus filhos. E isso é algo muito importante a gente destacar, mostrando o cuidado que a mãe tem para com os seus filhos. Maria, a mãe de Jesus, que recebeu uma missão prontamente para dar à luz ao Salvador e acompanhou todos os momentos do seu filho Jesus até a morte de cruz. Mãe da filha da promessa, da filha possessa, saiu da cidade da Grécia, de origem sírio-fenícia, se levantou e se humilhou diante do Senhor para que a sua filha fosse abençoada. Lembra dessa passagem que está registrada em Marcos capítulo 7, do verso 24 a 30, quando ela pede para Jesus curar a sua filha que estava possessa, e Jesus diz: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros, porque ela era grega e Jesus, naquele momento, estava pregando e tendo a missão de pregar aos judeus, e ela se humilha diante do Senhor e diz: até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem das migalhas de pão que cai das mãos das crianças. E Jesus falou assim: por causa disso e da sua fé, você pode ir que a sua filha está curada. Mãe não mede esforços. Bênçãos de mãe virtuosa. Será sempre lembrada em suas virtudes. Não é abandonada na velhice, não será. Isso é o objetivo, irmãos. Filhos que têm abandonado seus pais, filhos que não querem cuidar dos seus pais, principalmente das suas mães, porque normalmente o pai, infelizmente, morre antes. As mulheres sempre se cuidam mais e os homens não têm se cuidado, por isso que as mulheres, por isso que tem muitas viúvas e poucos viúvos. Cuidado, irmãos. Aí, né? Fiquem atentos,
para cuidar de você mesmo. Não será esquecida nem quando morrer. Será sempre amada. Seu caráter estará evidente em seus filhos e na sua posteridade. Deus a honrará como honrou Rispa. Eu esqueci de dizer, mas Davi, quando descobriu o que Rispa fez, foi lá, retirou os corpos dos seus filhos, porque ela considerava também os outros 5 filhos de Saul como seus filhos também. Ela cuidou de todos. E Davi honrou aquela mulher, enterrando os seus filhos junto com os reis. Era uma honra para as pessoas ter os seus filhos enterrados junto com os reis. E ela recebeu essa bênção de Davi. O amor de Deus representado simbolicamente pelo amor de mãe. Sim, porque quando nós pensamos no amor de mãe, nós comparamos o amor de mãe com o amor de Deus. E quando nós pensamos no amor de Deus, nós comparamos o amor de Deus com o amor de mãe, porque é um amor sacrificial. E o texto da palavra de Deus diz assim, em Isaías 49, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-o com cordas humanas, com laços de amor, e fui para com eles como quem alivia o jugo, e sobre as suas queixadas eu me inclinei para lhe dar de comer. Deus abençoe as mães. Quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão. Ok. Quantas mães temos em casa? Levanta a mão. Bastante mães participando hoje do nosso culto. Né? Mãe de fé. Mãe de pet. Mãe de pet. Deus abençoe a cada mãe, para que, compreendendo a sua missão na terra, nunca desfaleça em oração. Com certeza, mãe, você verá um dia o fruto do teu trabalho, da noite mal dormida, das lágrimas escorridas, daquele filho que se foi sem dar notícia. Deus te mostrará os frutos da tua oração, dizendo a você, filha bendita, nem tudo está perdido. Vi tuas lágrimas e acolhi as tuas orações. Vede os frutos das tuas orações e de teu labor. Algo interessante que eu vi de alguém. Uma mãe que morre, ela não ora mais pelos seus filhos. Ela está num outro processo da sua vida. Mas uma mãe que orou, Deus guarda as suas orações em depósito. E sempre lembrará de clamar para os seus filhos. Que Deus abençoe cada mãe, que Deus derrame graça, derrame paz e que derrame consolo aos corações dos filhos que, infelizmente, perderam as suas mamães. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela cada mãe que aqui está, participando aqui ou em casa pela internet. Conceda a cada uma delas a tua graça, o teu amor e o teu cuidado. Ó Deus, e que nós, filhos, possamos dar valor às nossas mães. Porque, infelizmente, ó Deus, nós temos aprendido que só valorizamos quando a perdemos. Mas aqueles que têm a sua mãe presente, que possam aprender a honrá-las, a respeitá-las, a amá-las e cuidar de cada uma delas. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Feliz Dia das Mães.